Aleluias. Glórias a Deus. Deus é bom. Pai do Senhor, igreja? Vocês estão crentes? Eu também, eu estou crente. Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom demais. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus vivo. Obrigado, Deus santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais um dia, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és santo, porque Tu és poderoso, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado pela minha igreja, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje nós viemos rasgar o nosso coração para adorar o Senhor. Oh Deus, ninguém obrigou a gente a estar aqui, a gente veio de coração, porque nós queremos adorar ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque foi uma escolha, Pai, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, nós glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda adoração. Seja adorado nessa noite, seja glorificado, igreja. Nós rendemos graça e honra ao Senhor, Pai. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Oh, aleluias, 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 aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluias. Grande é o Deus vivo. O Espírito Santo se faz presente, igreja. Não tem como não sentir a presença do Senhor. Não tem como não glorificar o nome do Senhor. Não tem como não render graças e honras a Ele por tudo que Ele tem feito. O salmista dizia assim: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem me feito, coisas maravilhosas. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Igreja, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 3. A gente vai ler alguns versos e aí eu deixo vocês sentar. Mas abra o seu coração nessa noite, adore ao Senhor. Não se prenda, não fica preocupado com seu irmão à sua direita, com seu irmão à sua esquerda. Se você vai chorar, se vai borrar a maquiagem, tá tudo certo. Ele está aqui, igreja, aleluias. Ele tem a resposta que você precisa nessa noite, aleluias. O Senhor, Ele é maravilhoso, aleluias. Gênesis capítulo 3, o verso 7. E a Mimi tá ali, hein, Mimi, parceira aí sim, Mimi. Mimi tá crente, hein? Glória a Deus. Ó, Gênesis capítulo 3, verso 7. A gente vai ler até, pode ser até o 11, tá? Gênesis capítulo 3, verso 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nus? Comestes tu da árvore de que te ordenei para que não comesse? Pode se aceitar dando glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado o nome de Jesus. Senhor, que bênção. Glórias a Deus. Muito feliz com tudo que o Senhor tem feito na minha vida, irmãos. E hoje aqui fazer dobradinha com minha esposa ficou coisa legal, né? Ficou de crente, né? Ela fica ali nervosa ali. E é engraçado que eu vejo ela se preparando, né? Parece que eu não fico nervoso, mas eu tô nervoso também. Só que eu consigo dar uma segurada, né? Ela já demonstra mais. Mas esse nervoso, irmãos, é um temor do Senhor. Porque nós estamos diante da noiva de Cristo, caros. A gente não pode chegar aqui e falar qualquer coisa, ou só desabafar e tal. A gente precisa falar das coisas do Senhor, aleluia. E coisa boa é falar das coisas do Senhor. E aqui Adão, cara, primeiro cara, Deus, Adão. Ele tinha um encontro com o Senhor todos os dias.
Todos os dias na viração do dia, Deus descia para falar com Adão. Olha o irmão que está do lado e fala assim, ó, todo dia Adão tinha um encontro com Deus. E todo dia você precisa ter um encontro com Deus também. Aleluia. Você tem tido um encontro com Deus todos os dias? Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E Adão, ele descia, o Senhor descia na viração do dia e conversava com Adão. E eu imagino que eles trocavam uma ideia, Ruth. E Adão falava, olha, essa vaca tem cara de vaca, esse boi tem cara de boi. Começava a falar. E ele dava nome para os bichos e conversava com Deus. E todos os dias Deus conversava com Adão. Deus, desde que ele instituiu o ser humano, ele quer ter relacionamento, irmãos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. É engraçado que Jesus, ele fazia uma série de milagres, Deus. Ele curava e ele fazia vários sinais e maravilhas. E muitos procuravam Jesus pela comida. Muitos procuravam Jesus pelo milagre. E no fim Jesus queria ter relacionamento. Aleluia. Repita comigo. Deus quer ter um relacionamento. E é tão engraçado que nós, a igreja, somos intitulada de noiva de Cristo. No fim vai dar num casamento. Casamento é relacionamento. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E Deus, ele dá uma ordem para Adão. E ele fala assim, Adão, pode comer de tudo aí, tudo que está aí, menos aquele fruto ali. Não pode, ali não pode. E o ser humano é curioso, Carlos. Quando fala que não pode, que não é para fazer, dá ali um nome assim, não aperta aqui, o Feliz quer apertar o dedo. Não é assim, cara. O Carlos tem gêmeos, o Carlos sabe como que é. Fala, não pode ir ali. Daqui a pouco tá os dois lá, né, Carlos? O Eli é assim também, né? E aí, ele acaba comendo esse fruto, irmãos. E aí, naquele momento, ele vê que ele estava nu. E aí, agora eu entro no tema da mensagem de hoje. É um tema até meio escandaloso, mas eu quero que vocês entendam. Repita comigo. Deus, ele quer ver a minha nudez. Olha que forte isso. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus, ele sabia que Adão estava nu. Deus sabia que Adão andava nu. Só que Adão, ele só percebe que ele está nu, quando o pecado ele entra, irmãos. E Deus via Adão nu e não tinha problema nenhum. Porque a nudez é intimidade. Você não fica peladão na frente de qualquer pessoa. Não fica. Se você ficar, você vai conversar com o apóstolo no final do culto que você é doido. Não pode. Tá de banco, né? Não, Deus, hoje conversa essa, Deus. Nudez, ela gera intimidade, irmãos. Então, você vai ficar nu na frente do seu cônjuge ali, com a luz desligada ali lá e tal. Mas você não fica nu na frente de qualquer um. Só que Deus, ele quer ver a sua nudez. Deus, ele quer ver você exatamente como você é. Não como você finge, como você aparenta ser. Deus, ele quer ver você do jeito que você é. E às vezes é necessário a gente se abrir e falar para o Senhor como nós estamos e quem nós somos. Ah, mas Deus não sabe quem eu sou? Ele sabe quem você é. Mas ele quer ouvir da sua boca. Deus, ele quer relacionamento, aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E Deus descia para falar com Adão todos os dias. Ele conversava com Adão. E quando Adão ele vê que ele está nu, ele se esconde, irmãos. Olha que loucura. Ele se esconde. Não, Deus está vindo aí. Você é louco? Eu vi que Deus está vindo aí. Deus está vindo. Desculpa, deixa eu me esconder aqui. Ele pega ali uns negocinhos ali. Aí Deus diz, mas por que você se escondeu? Eu desço aqui todo dia para trocar ideia contigo. Daqui eu, peladão, pô. Quem foi que falou que você estava pelado? Você comeu que não era para você comer, Adão. É que a mulher me deu, né? A mulher que o Senhor deu. O Senhor deu, não é culpa minha. A mulher que o Senhor deu, lembra a mulher que o Senhor deu? Ela me deu, eu comi. E aí vem o ser humano, irmãos, sempre tentando transferir responsabilidades. Irmãos, não transfira a responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Errei, Senhor, culpa minha. Não é culpa da minha mulher. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas o ser humano sempre vai tentar transferir responsabilidade. Deus, ele quer relacionamento, aleluias. E o relacionamento, para ele ser saudável, ele precisa ter sinceridade, ele precisa ter verdade, aleluias. Porque o relacionamento ele é baseado em confiança, irmãos. Como eu vou confiar em alguém que está mentindo? Não, você precisa falar a verdade.
Não, mas a verdade ela é feia. Não, a verdade ela liberta, aleluias. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, aleluias. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso me abrir ao Senhor. Eu preciso falar para o Senhor a verdade. Não, mas Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da minha boca e da sua. Aleluias, louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, santo é o Deus vivo de Israel. Grande Deus, aleluia. Final não, daqui um mês faz um ano. Em agosto do ano passado, irmãos, eu fui trabalhar numa bela segunda-feira. E aí quando eu cheguei lá, eu fui desligado. Eu nunca tinha sido mandado embora, eu não sabia nem como é que era ser mandado embora, irmãos. Trabalhador, hein? Quase 15 anos trabalhando. E aí aquele dia foi muito estranho, mano. Que dia esquisito. Pensa no dia cinza, sabe, Ruth? E, meu Deus, e agora? Eu vou chegar em casa. Eu mandei mensagem pra Eliana. Eliana já chorou um monte no telefone. Eu cheguei e falei, mano, o que eu vou fazer da minha vida? 15 anos, mano. Tipo assim, 15 anos fazendo a mesma coisa é muito tempo. Só que aí, irmãos, o que eu fui fazer? Eu fui falar com aquele que sabe de todas as coisas. Eu fui rasgar meu coração, irmãos. Ô, Sandro, mas Deus não estava lá quando você foi mandado embora? Ele não sabia. Sabia, mas ele precisava ouvir da minha boca. Deus, eu estou perdido, e agora o que eu vou fazer? Aleluias, louvado é o nome do Senhor Jesus. O que eu faço, Senhor? Porque eu sou provedor do meu lar, eu sou provedor da minha casa. Senhor, qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer? É 15 anos fazendo a mesma coisa, William. E agora? Tudo mudou. Mas eu preciso conversar com o Senhor. Aleluias. Ô Sandro, então eu só converso com o Senhor quando dá tudo ruim? Não, quando dá tudo bem também, eu também converso com o Senhor. Senhor, tá da hora, continua assim, me abençoa, Pai, aleluias. Mas eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu preciso externar para o Senhor as coisas que estão acontecendo no meu coração. Isso é intimidade com Deus. Até porque quando vir a voz do inimigo, eu vou saber discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do inimigo. Aleluias. E aí eu falei com Deus, Deus, e agora? Aí beleza. Aí, quer que vocês entendam? Aleluia. Glórias a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus. Aí um chefe meu que trabalhava comigo, ele foi para a empresa lá na Itália. Ele me mandou mensagem, ele me ligou na verdade. Ele estava mais preocupado que eu, irmãos. Olha que coisa de louco. Irmão, eu fiquei sabendo que você foi mandado embora, eu recebi um e-mail aqui, tal, o que aconteceu e tal. Aí expliquei para ele. Ele falou assim, mas e agora você vai fazer o quê? Eu não sei ainda não, vou orar ainda, eu vou conversar com Deus. Eu não sei ainda. Não, mas porque... E ele é preocupadão assim, irmão, isso é muito engraçado. Eu falei, não sei ainda, eu tenho que orar, pô. Eu tenho que ver o que Deus vai querer, porque você tem alguma proposta para mim, alguma coisa que eu já falo para ele, né? Ele, não, é mais para saber mesmo, você tá tranquilo? Não, tô meio desesperado, mas eu vou falar com o que importa todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é socorro bem presente em meio à angústia, aleluias. E eu conheço, meu Deus, aleluias, Ele está vendo, não é possível. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmãos, Ele cuida. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. O Senhor, Ele me conhece. E aí, Ele falou lá e tal. E aí eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu sei que a Itália é da hora, mas eu não queria ir para a Itália agora. Olha que coisa de louco, cara. Até alguns irmãos falaram assim, pô, você podia ir, mano, tal, não sei o que. Eu falei, não, mas eu não senti de Deus confirmação. Irmãos, não faça nada que você não tiver a confirmação de Deus. Ah, não, mas é que eu gostei, eu achei legal. Irmão, não faça nada se você não tiver a confirmação de Deus. É melhor você andar segundo a ordem do Senhor. Se o Senhor mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você ficar, você fica. Mas não faz nada segundo a sua vontade, porque o coração do homem é enganoso. Aleluias. Aí beleza, aí passou, apareceu uma oportunidade de São Bernardo. São Bernardo também é um pouco longe. E aí Deus mostrou, foi muito engraçado, um diretor entrou em contato comigo. Falou, trabalhei com você na empresa lá, fiz saber que foi ligado, falei com o seu antigo chefe. Aí eu fiz até uma entrevista lá com o gerente lá, e eu não gostei, mano. Eliana, apareceu outra oportunidade, mas eu não senti a confirmação de Deus, cara. Não, mas o salário é bom, mas não sei o que. Eu não senti Deus nesse negócio, e eu não vou. Se eu não sentir Deus no negócio, eu não vou. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus.
Aí depois entrou em contato comigo uma mulher do RH de uma empresa na Zona Leste. Zona Leste, meu Deus do céu, não é tipo assim, longe e tal também. Aí eu fiz 3 entrevistas ainda, não sei por que eu fiz essas entrevistas ainda, mas eu ia fazendo e orando a Deus, sabe? Pra ver, mano, vai que passa de um processo, aí eu vejo algo de Deus e... Chegou na última etapa, eu falei pra Eliana, quero isso também, velho. Você tá vagabundo, né? Você não quer trabalhar, não. Não é isso, é que eu não quero, não senti Deus isso aí também, cara. E aí, conversando com Deus, irmãos, eu quero que você entenda que a gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa estar conversando com Deus. A gente precisa estar com o direcionamento do Senhor, aleluias. Ah, mas a necessidade está batendo, mas Deus, Ele cuida de todas as coisas, aleluias. Aleluias. Aí eu falei assim para Deus, Deus, já que é para escolher, né? Já que tá desse jeito, deixa eu escolher, né? Queria trabalhar com a internet. Dá para trabalhar com a internet? Dá para ganhar dinheiro com a internet? Deus falou que dá, mano. Deus falou que dá para mim. Falou para mim, dá, pode fazer. Eu comecei a fazer, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, pedi, dá-se-vos-ás, buscar, e a porta ela vai se abrir, aleluias. Deus, Ele é fiel. Nesse meio tempo a igreja mudou de endereço, ficou mais longe. Para mim ficou um pouco mais ruim para vir. E eu fui falar para quem? Para Deus. Meu Deus, aproveitar que eu já estou desempregado, que o Senhor está cuidando de tudo aí. O Senhor podia me dar um carro, né? Olha as ideias, velho. Vê se tem cabimento um negócio desse, Carlos. Tá, então compra. Falou bem assim para mim, compra. Eu acabei de ser mandado embora, velho. Pô, Deus, me ajuda, Senhor. Irmãos, eu senti o mesmo daquela passagem quando Pedro fala assim, a visão vem e fala, mata e come. Eu senti a mesma convicção. E aí eu comecei a pesquisar o carro, e Deus me deu o carro, mano. Deus me deu um carro. Coisa de louco, irmãos. Eu tô falando pra você que é intimidade de oração, de buscar. Eu não tô brincando com as coisas do Senhor. Não tô falando pra você, então larga seu emprego e tal. Se Deus mandar você fazer, você faz. Mas se Deus não mandar, não faz. Mas eu tô falando que eu tava buscando o Senhor em oração, irmãos. A gente precisa buscar o Senhor em oração. A gente não pode fazer as coisas porque a gente acha que é legal, ou porque alguém me disse, ou alguém falou. Não, Deus, fala comigo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor manda os espias espiar a terra. Ele fala para eles ir lá tirar um relatório da terra para saber como é que era a terra. Os caras vêm da terra desesperados porque a terra era cheia de gigantes, irmãos. Os caras grandes, os caras fortes, os inimigos terríveis e tal. E Josué e Caleb, eles tinham intimidade com Deus, irmãos. Eles conheciam a Deus, eles sabiam o que Deus mandou eles fazer. Olha que coisa tremenda. E ele chega e fala, mano, os frutos é enorme, não dá para carregar de um só, vão precisar de 2. Lá o negócio é bom, aleluias. Deus, eles mandou espirrar a terra. Deus não falou em momento nenhum que era para eles olhar quem eram os inimigos. Deus é poderoso, Deus derruba qualquer inimigo, irmãos. Quem é o seu problema de acordo com Deus? Deus, Ele é soberano. Deus abre porta onde não tem porta, fecha a porta onde não tem porta. Deus, Ele faz o que Ele quiser, como Ele quiser. Agindo Deus, quem impedirá? Você tem intimidade com Deus? Você tem orado? Você tem gastado tempo de oração? Porque esses dois tinham oração, porque eles estavam falando, mano, eu só preciso se preocupar com os frutos que Deus mandou ir lá ver. O como Ele vai fazer é responsabilidade dEle. Ele faz, Ele tem poder para isso. Eu não preciso me preocupar como é que nós vamos derrotar os inimigos. Ele pode todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. É tempo de nós termos intimidade com o Senhor, irmãos. Aleluia. E aí é engraçado, irmão, quando você começa a ter intimidade com alguém, quando você começa a andar muito com a pessoa, você começa a pegar alguns costumes e alguns jeitos dessa pessoa. Nesse momento que eu fiquei em casa, trabalhando de casa, eu comecei a pegar as coisas da Eliana, velho. Você acredita? Olha que coisa, velho. Meu Deus do céu. Jesus me ajuda. No começo, Senhor, aleluias. No começo eu pensei em desistir desse negócio de trabalhar de casa. Porque, mano, o negócio é louco, pastor. É louco. Eliana, ela é meio explosiva assim, né? É calma assim, né? Desse jeito assim.
E aí às vezes dava um choque assim, eu falava, meu Deus do céu, o Senhor me ajuda, Pai. O Senhor precisa me dar domínio próprio. O Senhor precisa me dar longanimidade. O Senhor precisa me dar mansidão. Ou então o Senhor me arruma um escritório fora daqui para eu poder trabalhar, mano. Que essa mulher é doida, velho, não dá. E Deus, Ele vai trabalhando, irmãos. Deus vai trabalhando, Deus vai tratando, Deus vai ajudando. Aos pouquinhos, não sei o que aconteceu, ela foi ficando mais sábia. Eita glória, vai trabalhando, Jesus. Mas eu fui pegando o jeito dela. E eu pegando o jeito dela, irmãos, eu comecei a entender mais como ela era, como ela pensava. E Deus foi me explicando isso e me ensinando isso, irmãos. Coisas que outrora eu julgava ela, agora eu sabia porque eu estava tendo convívio com ela. Porque eu estava tendo intimidade com ela. Eu estava andando mais tempo com ela. Tendo mais tempo com ela, eu consegui entender, mano, ela não tá bem hoje. Hoje ela não acordou legal. Hoje ela tá legal, hoje não tá. E aí você vai aprendendo, irmãos. E algumas coisas dela também eu fui aprendendo. Porque nós dois juntos se tornando uma terceira pessoa, irmãos. Olha que coisa tremenda. E Deus me levou a entender que é importante, irmão, nós preservarmos os relacionamentos. É engraçado quando Jesus ele fala para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Fala assim, amo, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Cuida das minhas ovelhas. Aleluias. Irmãos, não tem como você falar que ama a Deus. Não tem como você falar que você é apaixonado por Cristo, que você vive o Espírito Santo, se você não está nem aí para as pessoas. Não tem como. Para você ter um relacionamento vertical com o Senhor, você precisa ter um relacionamento horizontal com os homens. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E Deus foi me ensinando dentro de casa, irmãos. Eu fui aprendendo no relacionamento com a minha esposa a importância dos relacionamentos. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor Deus dos exércitos. Irmãos, é tão engraçado que cada ser humano ele vai ter um temperamento diferente. Na antiga empresa que eu estava, eu fiz um teste chamado DISC. Esse teste chamado DISC, você consegue ver qual que é a sua personalidade, que é mais agravante. Todo ser humano tem as 4 temperamentos. Só que tem um que ele é um pouco mais aflorado. Vou dar um exemplo. Eu no meu resultado lá, deu amarelinho. O amarelinho é influente. É aquele cara mais engraçado, tipo o Roberto. O Roberto é amarelo, beleza? Não quer dizer que ele não tenha os outros. O segundo dele ali pode ser o dominante, aí vai indo, beleza? O vermelhinho seria o apóstolo, mais sério, que negócio mais ok. Tipo um negócio mais tal. O Levi, por exemplo, Levi é o azul, vai, cara mais técnico, aquela coisa e tal. E tem o verdinho, que é aquele cara mais tranquilo e tal. Todos nós, irmãos, somos seres diferentes. Mas todos nós somos membros do corpo de Cristo, onde o cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, aleluias. E nós somos o corpo, e nós precisamos uns dos outros para avançarmos, aleluias. O apóstolo ele tem uma aptidão, eu tenho outra, o Carlos tem outra, o pastor Eli tem outra. Só que nós não competimos entre nós. Nós cooperamos entre nós para que o reino de Deus ele avance. Aleluias. Eu não quero ser melhor ou pior que o meu irmão. Eu quero ajudar o meu irmão para que juntos nós entramos numa nova Jerusalém, irmãos. E para fazer isso precisa de relacionamento. Aleluias. Para eu conhecer você, meu irmão, eu preciso andar com você, eu preciso estar junto com você, eu preciso ouvir você, você precisa me ouvir, porque aí eu vou te julgar menos e eu vou te amar mais. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quem nunca, irmãos, em uma roda de conversa, alguém veio falar para você de alguma pessoa e você fala, não, pô, não, esse cara é da hora, pô, não é isso aí que você está falando, não, você não conhece ele como eu conheço. Olha que tremendo. Isso é relacionamento, irmão, isso é amizade. Talvez esse dia aí foi um mau dia, mas ele não é assim não, pô, ele é uma bênção. O Carlão é crente, irmãos, ô glória, aleluia. Ando com ele toda quinta-feira, ele é crente, bicho trabalhador, misericórdia. Vocês entendem? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ô Senhor, grande é o nome do Senhor Jesus, Pai. Mimi, você não trabalhou muito hoje? Abre aí em Efésios capítulo 5, verso 30. Pois somos membros do seu corpo. Nós somos membros do corpo, Jesus, do corpo de Jesus. Cristo ele é o cabeça da igreja, irmãos.
E não é o pé mais importante que a mão, o olho mais importante, irmãos. Todos nós somos importantes nessa engrenagem chamada Igreja de Jesus. Você tem a sua contribuição no reino, eu tenho a minha contribuição no reino. E a gente não faz as coisas para a gente ser salvo, irmãos. Nós fazemos as coisas porque nós somos salvos, nós entendemos isso. E aí, como a gente é salvo, a gente quer que as pessoas sejam salvas, que as pessoas sejam resgatadas, que as pessoas sejam libertas, aleluias. Não é por obras para que ninguém se glorie, irmãos, mas nós fazemos porque nós entendemos o plano de salvação que Deus fez na nossa vida. Oh Senhor, grande é o Deus vivo de Israel, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, Davi, ele tinha tanta intimidade com Deus, que quando o profeta Natan ele fala com ele entende a correção e ele muda, irmãos. Errar, irmão, faz parte da sua caminhada. Você vai errar, cara. Você só não vai errar se você não fizer nada, mas se você fizer alguma coisa, você vai errar. E tá tudo certo se você errar. O errado é você continuar errando, mas se você entender, você pode mudar, irmãos. Você tem poder de mudança, aleluias. Sabe por que o presente se chama presente? Porque é o tempo oportuno, porque você pode mudar. O presente é o tempo que você pode tomar uma decisão e mudar a sua história. Aleluias. Não, mas é que eu sempre fui assim, mas é que sempre aconteceu assim. Mas se hoje você decide mudar, você muda. E Davi, ele jejua ali, porque ele pensa que talvez Deus pode... Olha que, mano, o cara conhecia Deus demais, Carlão. Não, eu vou jejuar porque vai que Deus, ele se agrada e salva a criança. Olha, mano, que homem de Deus. Isso é intimidade com Deus, irmãos. E ele fica ali em jejum... E aí daqui a pouco ele ouve uns cochichos ali, sabe, Rose? O que está acontecendo nele? Acho que a criança morreu, velho. Aí os empregados meio assim de falar com ele, né? Daqui a pouco ele pergunta, o que aconteceu? A criança morreu, né? Os empregados, morreu ele. Então traz o banquete para mim comer. Oxi, o cara estava jejuando até agora e agora já vai comer? Eu estava em jejum, vai que Deus salvasse a criança. Já que ele não salvou, agora eu vou comer. Intimidade, irmãos, com Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. Davi, ele falava assim, ó, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, porque o homem é mau, irmãos. O homem não é justo no juízo, o homem não julga segundo a justiça do homem, ela não impera a justiça de Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Como você tem tratado o seu próximo? Como você tem tratado o seu irmão? Como você tem julgado o ministério do seu próximo? Porque, irmãos, é muito fácil a gente julgar os outros. Jesus disse que da mesma forma que nós medimos, nós seremos medidos. Da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. É muito engraçado que na nossa vez a gente quer misericórdia. A gente quer, Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas na vez do outro, Senhor, condena, mata, manda para o inferno. Meu Deus. Aleluias. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5 que há uma luta, irmãos, entre a carne e o espírito. E aquele que você alimentar mais é o que vai prevalecer, é o que vai sair vencedor. A Bíblia vai dizer que os frutos da carne, irmãos, eles não são bons, eles são maus. É dissensão, é contenda, é guerra, é tudo que não presta, irmãos. Mas os frutos do Espírito Santo, irmãos, é longanimidade, amor, domínio próprio, aleluias. E quando você anda com Deus, quando você anda com o Espírito Santo, você acaba pegando um pouco o agregado desses frutos, irmãos. Não tem como a pessoa que ela é de oração, ela não tem algum dos frutos do Espírito Santo, aleluias. E você percebe que a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é porque ela fala bonito, mas é pelos frutos que ela carrega. Irmão, nós somos como árvores, e os frutos que nós exercemos não são para nós se alimentar. Os frutos que a gente gera é para os outros. Que frutos você tem gerado? Que árvore você tem sido, meu irmão, minha irmã? Os frutos que caem da sua árvore, se a pessoa comer, ela vive ou ela morre. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Deus, Ele quer ter um tempo de intimidade conosco. Deus, Ele tem procurado. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Se Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Senhor, mas nós não curamos em Teu nome.
em teu nome não fizemos sinais, em teu nome não fizemos maravilhas. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Não, mas eu curei no seu nome, Senhor. Em teu nome eu fiz grandes sinais e grandes maravilhas. O seu nome não está escrito aqui no livro da vida. Apartai-vos de mim. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor Deus dos vivos, Israel. Aleluia. Quando fizerem a mim, aleluia. Senhor, mas quando nós fizemos algo a ti, quando fizer aos pequeninos, você fazer a mim. Quando cuidar dos órfãos, quando cuidar das viúvas, aleluia, Senhor. Quando que nós te visitamos, quando tivemos nu. Todas as vezes que fizer os pequenos da sua casa com o Senhor, Ele vai refletir no comportamento que você tem com seus irmãos. Como tem sido o comportamento que você tem tido com seus irmãos? Você tem gastado tempo de oração pela vida dos seus irmãos ou você só ora por você? Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E quando jejuardes, não é se jejuardes, é quando jejuardes. Quanto tempo de jejum nós temos gastado, irmãos, na presença do Senhor? Aleluias. Mas eu preciso fazer jejum para ser salvo? Não, eu faço jejum porque eu sou salvo. Aleluias. E porque eu quero resgatar outras vidas, porque eu quero salvar outras vidas. O jejum, irmãos, ele vai intensificar a intimidade que você tem com Deus. Aleluia, você está matando a sua carne. Como eu falei no livro de Gálatas, fala que é uma luta entre a carne e o espírito. Qual é o que você tem alimentado mais? Quando eu saí do antigo trabalho, Deus ele me fez entender, irmãos, que o problema da falta da busca do Senhor, ela não tem nada a ver com o tempo. Ela tem a ver com prioridade. Você decide, é uma decisão, é uma escolha sua. Você escolhe se você vai ter mais tempo com Deus ou menos tempo. Porque o nosso dia, irmãos, ele é cheio de tarefas. Ele aparece tarefa. É o celular que toca, é trabalho de casa para fazer, é rede social, é um monte de coisa. O fato de você escolher um momento para você se isolar, para falar com Deus, para fazer um devocional, para fazer um momento de oração, para separar um momento de jejum, isso é uma escolha. Isso é particular de você. Não é ninguém que tem que te mandar fazer, não é ninguém que vai te obrigar a fazer, mas conforme você vai buscando o Espírito Santo vai queimando isso no seu coração. A nossa alma, ela clama pelo Espírito Santo, irmãos. A nossa alma, ela pede por Deus, ela busca a Deus, ela clama ao Senhor. Mas nós nos distraímos com muitas coisas, irmãos. E a rede social veio para provar que a falta da busca do Senhor não tem nada a ver com tempo, tem a ver com decisão. O que você tem feito com o tempo que o Senhor te deu? O que você tem feito com os talentos que o Senhor te entregou? O que você tem feito com os dons que o Senhor entregou nas suas mãos para você usar para a igreja de Jesus? Quanto do seu tempo você tem entregado ao Senhor? É a sobra? Ou é a primícia, como foi pregado aqui hoje? É o que sobra? Ou é as primeiras coisas? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai as coisas de cima e não as coisas de baixo, aleluias. Quanto que a gente se mata para ganhar dinheiro, irmãos? E lá na Nova Jerusalém nós vamos pisar em ruas de ouro e mar de cristal. Ah, Senhor! Porque perdemos tanto tempo com distrações, porque não temos foco nas coisas do Senhor. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o Senhor tem batido na sua porta. O Senhor tem te chamado de madrugada e você sabe que é Ele. Não é falta de sono, não é falta de sono. É o Senhor te chamando por oração. O que temos feito com o tempo que o Senhor tem nos dado? E quanto tempo ainda nos resta nessa terra, irmãos? Qual é o legado que você deixa se você partir hoje? Como vão lembrar de você? Como seus irmãos vão lembrar de você? Oh, Espírito Santo do Senhor, aleluia, nos leva ao ritmo, Pai. Nos leva a um tempo de intimidade com o Senhor, Pai.
Não nos deixa buscar o Senhor, Pai, pelas últimas coisas, Senhor, mas que nós possamos buscar o Senhor em primeiro, Pai. Eu não posso buscar o Senhor só quando o problema bate a minha porta. Eu tenho que buscar o Senhor sempre, irmãos. Oh, Espírito Santo. A Bíblia vai falar para a gente chorar com os que choram, irmãos, e se alegrar com os que se alegram. Como que eu vou chorar com os que choram se eu não tenho intimidade, se eu não tenho tempo de mesa? Aleluia. Senhor, me ensina a cuidar, Senhor, dos meus irmãos, Senhor. Me ensina a cuidar, Senhor, das suas coisas, Senhor. Porque eu sei, Pai, que quando eu cuido das suas coisas, o Senhor cuida das minhas coisas, Pai. Aleluia. Se coloca de pé, meus irmãos. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. É um tempo de decisão, meus irmãos. É um tempo de decisão. Aleluia. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça para você buscar a Deus. Ninguém vai falar para você o que você tem que fazer. Mas o Espírito Santo, ele queima no seu coração. Você sabe que dá para entregar um pouco mais. Você sabe que dá para fazer um pouco mais. Você sabe que você pode ser mais útil na casa do Senhor. Você sabe que você pode ajudar um pouco mais. Oh, Senhor, louvado é o nome do Senhor Jesus. Nos desperta, Senhor, a igreja que dorme, Pai. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O mundo clama, Senhor. As pessoas aí fora precisam do Senhor. Pai, levanta valentes nessa noite, Senhor. Oh, Senhor. Levanta suas mãos, Senhor Jesus. Espírito Santo do Deus vivo. O Senhor colocou essa palavra, Pai, no meu coração. E eu entreguei assim como o Senhor mandou falar para a tua igreja. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor haja nos corações que aqui estão, Senhor. Deus, que o Senhor venha com um avivamento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que você trate, Senhor, coisas que eu não consigo tratar, Pai. Coisas que palavras não conseguem falar, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo age, Pai. Eu acredito no Teu poder, Pai. O Espírito Santo que constrange, Espírito Santo Paracletos, o Consolador. Senhor, no nome do Senhor Jesus, convence do pecado, da justiça e do juízo. Haja, Pai, onde nós não podemos agir, Senhor. Haja sobre essa casa de oração. Haja sobre os ministérios que aqui estão, Senhor. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que essa palavra gere frutos, Senhor. Frutos de arrependimento, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, foi isso que o Espírito Santo pediu para que eu entregasse para a igreja. Confesso que eu tenho muito zelo com as coisas do Senhor, irmãos. Quando eu venho aqui em cima, irmãos, eu não venho falar nada de mim. Eu venho falar aquilo que o Espírito Santo direciona. Você não leva essa palavra como um desabafo, como algo carnal. Mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Deus, Ele conhece meu coração, Ele conhece a minha casa. Ele tem visto a minha vida, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu peço que você tenha mais intimidade com Deus. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe nem o daqui a pouco o que pode acontecer com você. Mas busque ao Senhor. Seja a luz onde você